Salve pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta para fazer mais um react, porque nós somos jovens, né, Victor? Como é que você tá, meu irmão? E aí, meu querido, tudo bem? Vamos reagir a um vídeo que deu o que falar nos últimos 2 dias aí, tanto no meio dos torcedores do Barça e Real, quanto na academia de quem estuda futebol e futebol espanhol. Tirou muito historiador do sério e depois a gente para pensar e para falar sobre esse vídeo aí. Para quem não sabe, né, tem o título do vídeo, ele é muito provocativo, né? A gente já vai colocar aqui para vocês verem, mas o tema do vídeo é que equipe, que time foi o time do regime. Eles se referem à ditadura franquista. E é um vídeo de um pouco menos de 4 minutos, né? E o Victor vai deschavar aqui para vocês, para que, se vocês não sabem, muitos desavisados, o campo de pesquisa do Victor, nada mais, nada menos, é a história política de futebol do Barcelona, da Catalunha. Então, ele sabe bastante sobre esse assunto. E, felizmente, é um dos nossos aqui para compartilhar com vocês esse conteúdo. E aí, Victor, antes de a gente colocar, eu vou até só botar aqui na tela, por que esse vídeo saiu agora? Por que o Real Madrid vai cutucar sobre o franquismo, vai mexer com o Barcelona neste momento? Qual é a sua impressão disso? A primeira coisa é o que acontece antes desse vídeo, ou que está acontecendo antes desse vídeo, né? Foi denunciado no Ministério Público Espanhol que o Barcelona, aí não teria, isso já foi comprovado, que o Barcelona contratou uma empresa para fazer scouting de arbitragem, para fazer relatórios das arbitragens até 2019, se eu não me engano, até a última gestão, que era do Laporta. Laporta não, do Bartomeu. Isso veio à tona, e aí, com isso, veio uma discussão, porque uma das pessoas desta empresa que fazia o scout é um membro da comissão de arbitragem da federação. Então, tem um problema de conflito de interesse, e aí a grande discussão e está tendo, principalmente entre os clubes e jornalistas, se o Barcelona foi ou não favorecido num período de 5 anos aí, quando tinha esse contrato. E aí o Laporta, o atual presidente do Barcelona, tem feito coletivas de imprensa para explicar a situação disso. Inclusive, uma das últimas, ele falou que existe esse material, existem alguns DVDs gravados sobre os árbitros e relatórios. E aí, nessa última coletiva, ele fala que quem foi contratado foi o filho deste dirigente. Mas, enfim, a questão de conflito de interesse é evidente, e aí o Barcelona tem que provar isso. Quando isso vai para o Ministério Público, o Real Madrid entra na ação como parte interessada. E aí começa a discussão entre Barcelona e Real Madrid, o que, para alguns, é até bom que eles discutam isso e briguem fazendo vídeos desse jeito, porque resfria a tentativa de criar a Liga Europeia. É tipo uma Superliga, né? A Superliga, que era, os dois, eles estavam em acordo, os dois presidentes estavam em acordo em fazer a Superliga, e no momento que o Real Madrid entra como parte interessada no processo, tem esse racha, e aí na segunda-feira o Laporta faz a sua coletiva e termina com o começo desse vídeo do Real Madrid. E aí a gente pode já começar, e aí eu vou falando um pouquinho. Então vamos lá, vamos ver essa história. A gente não divulgou nas redes, porque e o Victor pontuou muito bem isso nos stories que ele compartilhou. Inclusive, por favor, sigam aí o @TitoLorenco, eu e o Victor Figos, qual que tá aqui o seu? Você botou do Twitter ou do Insta? O Twitter e o Instagram estão iguais, Victor L Figos. Tá. Fechou. Sigam aí para vocês, porque é uma questão importante. A desinformação que esse vídeo traz é algo extremamente perigoso. Vamos dar o play aqui? Victor, vai avisando, a gente vai pausando. Beleza. També vull fer una referència a l'hora de concluir a la compareixença en el judici d'un club. Un club que ha anat per lliure, ha comparegut com a acusació particular, i un club que diu que se sent perjudicat esportivament. Aquest club és el
Aqui já começa o que eu falei, né? O Real Madrid entrou na parte interessada do processo, isso incomodou o Barcelona, e um dos argumentos do Real Madrid é que ele foi prejudicado esportivamente. Então, o presidente do Barcelona começa a... Na verdade, ele está terminando a entrevista dele dizendo isso. Real Madrid el que ha comparegut. Un club que tots sabeu que ha estat afavorit per decisions arbitrals històricament e en l'actualitat. Per raons que sigui, però ha estat... Ele tem uma frase que talvez é o que mais incomodou o Real Madrid, é ele dizendo que é um clube que historicamente foi favorecido e é favorecido, ele faz questão de falar no passado e no presente, que é favorecido pela arbitragem, e enfim, a gente vai ver que não é só pela arbitragem, tem outras questões aí, mas ele termina assim, e aí ele vai dizer que é um clube reconhecidamente do regime franquista. Ho sabem tots, afavorit per les decisions arbitrals. Un club que s'ha considerat a l'equip del règim. E aí começa a premissa desse vídeo do Real Madrid, que é qual foi a equipe do regime. Posso falar no final que a pergunta já começa errada, mas no final a gente fala dessa pergunta. Mas vamos ver como... Diga. Tira as crianças da sala, que agora vai começar a baixaria histórica. Baixaria histórica, e assim, para quem é historiador e estuda isso há muito tempo, é ruim de ver. É ruim. É tipo terra plana, sabe? É um bagulho... Bora lá. Eu já, se você quiser falar, é uma coisa que me incomoda já no vídeo, essa estética e essa música e essa... Vamos contar a verdade. Exatamente. Descubra. Estavam todos te enganando. Clica aqui no link abaixo que você vai ter tudo revelado, né? Parece um anúncio de coach quase, né? Daquela... bicho, bora lá. O vídeo sai com essa premissa de quem quer a equipe do regime, traz 8 pontos. Alguns desses pontos se ligam entre si, dá para conversar. O primeiro deles é o Camp Nou foi inaugurado por um membro do franquismo. Bora lá. El gran estadio va a abrir sus puertas, pero antes, sobre su verde césped, el obispo auxiliar de Barcelona, Dr. Jubany, oficiará la Santa Misa con el acto religioso que es vivo sentimiento de espiritualidad. En la hora de rendir homenaje a la obra humana, el ministro secretario general del movimiento... Se der para voltar um pouquinho enquanto eu falo, só um pouquinho. A primeira figura importante que aparece aí é o bispo geral, tá? Então a gente tem a figura religiosa, e aí é importante porque uma parte do franquismo se sustentou graças à Igreja Católica, principalmente uma ala extremamente conservadora, que é a Opus Dei. Então, a gente tem a figura da Igreja Católica na inauguração. A segunda vai ser um ministro do movimento, que ele vai falar no vídeo. O movimento era como o partido falangista se definia, e era um dos nomes, o movimento. Pode soltar. Inaugurará en nombre del jefe del Estado el estadio del Club de Fútbol Barcelona. Acompaña al señor ministro el delegado nacional de Educación Física y Deportes, señor Elola. Então, tem duas figuras. Tem o general, agora eu vou ter que colar, porque... Elola Olasco, e o ministro secretário-geral do movimento, que é o Solís Ruiz, e o delegado nacional de Educação Física e de Esportes, que é o Elola Olasco. Essas duas figuras estariam representando o governo espanhol na inauguração. E aí a gente tem a igreja. Primeira coisa, o vídeo não traz as datas, né? A inauguração é de 57, tá? Então, a gente tem o regime ainda está no auge. Então, a gente tem um período dos anos 40 que é muito mais rígido, mas o regime ainda está no auge. Outra questão importante, que não é mencionada, e que isso é fundamental para entender esse vídeo, é o futebol espanhol era de interesse do Estado. Tá? A Delegacia Nacional de Desportos, a DND, ela foi criada para gerir o esporte na ditadura franquista. A questão é que logo no começo eles perceberam que o esporte, de maneira geral, não era tão popular e o futebol era. Então, apesar dela gerir o esporte, ela geria muito mais o futebol. Então, tem um interesse do Estado em estar comparecendo num evento como esse,
um evento que é a inauguração de um dos maiores estádios da época, um dos maiores da Espanha, só perdia pro Santiago Bernabéu, que ainda não tinha esse nome, que tinha sido inaugurado 10 anos antes. Então, tem essa questão de que o futebol estava sendo controlado e era interesse do Estado estar na inauguração desse estádio, tá? Pode soltar. Só um comentário, desculpa. Se você... É óbvio que a gente vai se debruçar sobre um objeto específico para falar do caso espanhol, mas vejam quantas semelhanças, quantos traços a gente pode, e paralelos a gente pode trazer em outros regimes da mesma natureza fascistoide, que os mais conhecidos na Itália e na Alemanha, mas a gente pode puxar uma porrada de paralelo também para o século XXI. Tem bastante coisa aqui envolvendo religiosidade, o interesse de um tipo de governo, né, que não é só um plano de Estado, né, mas esse caso é um plano de governo especificamente, de ter o futebol da centralidade da sua comunicação, da sua estratégia de afirmação política. Aproveitando só o gancho, no período franquista, principalmente nos anos 50 e 60, os jornais mais lidos da Espanha não eram jornais de notícias de maneira geral, eram jornais esportivos. Esses eram os carros-chefes dos editoriais de jornais, dos periódicos. Então, o esporte, principalmente o futebol ocupava quase que 90% das páginas desses jornais, era o que movia a sociedade, era uma parte cotidiana da sociedade espanhola nesse período. Esporte e política se misturam, professor. Vou dar o play. Essa música que está tocando é a Marcha Real, que é o hino da Espanha, que é um dos poucos hinos do mundo que não tem letra. Foi acrescentada uma letra depois, recentemente, se não me engano, depois dos anos 70, mas nesse período não tinha letras. Esse é o hino da Espanha, que é o hino real da monarquia, mas também foi usado durante o regime franquista. Una sensacional sinfonía de colores en la que se advierten profundamente enlazados el azul y grana del histórico club con el rojo y gualda de la bandera española enmarcan el memorable acto. Es entregado a los miembros de la Junta Directiva para que rindan honor en el momento en que el presidente del Club de Fútbol Barcelona, señor Miró Sanz... Começou. Agora eu paro aqui, que é muito engraçado. Eu não sei de onde que é esse vídeo, eu imagino que seja do Barcelona, mas eu nunca tinha visto esse vídeo. Mas o narrador fala, né, que nas cores vermelha e dourado da Espanha, e junto com o azul e com o grená do Barcelona, o presidente levanta a bandeira. A bandeira, não vai dar para ver direito, mas é a bandeira do regime franquista, que tem a águia negra ali. É interessante notar que tem um protocolo sendo seguido aí, que é importante pontuar, que, enfim, todas essas pessoas que estão aí estão vivendo um período de uma ditadura e estão seguindo um protocolo. Apesar de que este presidente, e aí é legal falar, ele tem alguma relação com a falange espanhola, que é uma coisa que eu vou falar mais para frente no React, mas é lembrar que nem todos os presidentes do Barcelona eram aliados ao separatismo, ao catalanismo. A gente teve, ao longo da história, presidentes que tinham simpatia pelo franquismo, tinham simpatia pela falange. A gente teve presidentes recentemente, o Laporta é um presidente abertamente favorável ao separatismo, então faz parte, como qualquer instituição, ter alinhamentos diferentes na sua gestão. A gente está falando do período em que, de novo, o futebol estava sendo extremamente controlado pelo regime. Pode soltar. Alce a lo alto la bandera de España en señal de apertura del terreno de juego, al tiempo que el himno nacional saluda el rojo y gualda de la bandera que une a todos los hombres de España. Vamos lá. O primeiro ponto, então, do vídeo foi o governo, o general,
Estado inaugurou. Não. Ele estava presente na inauguração, primeiro ponto. Tá? Ele estava presente junto com mais uma figura do Estado, junto com uma figura religiosa, junto com a torcida, junto com o presidente. Então, a inauguração não foi feita pelo governo espanhol, esse é o primeiro ponto. Mas vamos para o segundo, que é esse aí. O Barcelona entregou uma insígnia de ouro brilhante para Franco. Solta. Daí eu solto. Vamos falar primeiro da insígnia de brilhante ouro. O Barcelona entregou 3 insígnias para o Franco, 3 medalhas. A primeira é essa de brilhante ouro, mais para frente no vídeo ele vai falar de novo dessas outras. A primeira é de 1951, se eu não me engano, uma semifinal de uma Copa do Generalíssimo, em que estava na tribuna os presidentes dos clubes e o Franco. O Barcelona vence o Real Madrid, e na hora de cumprimentar o Franco, o presidente entrega uma medalha. Essa medalha não foi entregue como nas fotos, essa medalha foi entregue sem registro fotográfico e sem a autorização do Conselho. Isso depois foi levado para o Conselho e o Conselho ratificou a entrega dessa medalha. Então, a gente tem a primeira de 51. A gente vai ter outra entrega de medalha em 71, que é num outro contexto, é que o Barcelona inaugura o complexo esportivo, que é o Palácio Blaugrana e a pista de gelo, que tinha hóquei de gelo. Isso é inaugurado, e na inauguração o Barcelona entrega essa medalha para o Franco. E a terceira é de 74, quando o clube faz 75 anos, ele entrega uma honraria ao Franco. Uma honraria que, isso é importante pontuar, era obrigação, isso estava em lei, era obrigação os clubes e entidades oferecerem esse tipo de honraria em datas comemorativas especiais. Então, a gente tem essas 3 situações. Então, a gente está falando de 2 décadas, de um intervalo de 20 anos, desde a primeira até pouco mais de 20 anos, né? E nesse meio tempo, pelo que você está contando para a gente aqui agora, é um período em que a gente teve presidentes do Barcelona e lideranças políticas mais ou menos alinhadas com o franquismo, é isso? Isso. E aí o mais interessante é que na gestão Laporta, esses títulos foram todos retirados do Franco. Isso foi levado em assembleia e os sócios decidiram tirar essas honrarias para o Franco. Quando que foi definido isso? Foi na primeira gestão do Laporta. Foi na primeira gestão do Laporta. Que mais ou menos os anos, só para a galera situar? Ele entra em 2009, ele fica até 2011, se eu não me engano. É nesse período. É uma época em que o Barcelona viveu um período de ouro, né, um período de melhor time do mundo e formou um time que talvez seja um dos melhores da história. Então tinha também, esportivamente, força também para ter um movimento desse, né? Sim, e também o outro presidente que estava no lugar, que era o José Núñez, que foi uma figura que ficou 30 anos no poder do Barcelona, e ela sai justamente quando há denúncias de corrupção, Caixa 2, enfim, que o próprio grupo que o Laporta fazia parte denunciou. Então também tem isso. E era uma figura assim, muito, muito controversa, Nunes. Ele tinha relações escusas com vários grupos políticos, então é bom pontuar. Desse vídeo, e aí já falando que vou falar mais para frente, esse vídeo não tem nenhum ponto que assim, isso é mentira, a não ser este que está na tela agora, que o Barcelona nomeou o Franco como sócio de honra em 65. Eu estudei na década de 60 na minha iniciação científica, na minha graduação, estudei o Barça no mestrado, estive em Barcelona por 2 oportunidades conversando com professores, esses professores se pronunciaram porque eles estudam Barça, e assim, não tem registro dessa informação. Essa é a única que aparece como mentira aqui. Freestyle. Totalmente. Freestyle. Eu não sei de onde foi tirado, sabe? Historiadores ligados ao Barcelona, o historiador oficial do clube disse que esse documento nunca existiu dentro da instituição, e a gente pode discutir gestão de arquivo e tudo mais, mas historiadores externos, inclusive um parceiro nosso aqui, que é o Carlos Vinhas, também aponta que essa informação não tem procedência. Essa aqui é a única que é mentirosa. As outras são informações que estão desinformando, que elas estão fora de contexto, que elas estão omitindo. A gente vai seguir. Estão distorcidas, né? Isso. Vamos nessa.
Isso que você acabou de se referir, né? A primeira em 51... 51, 71 e 74. Isso é interessante porque aparece algumas fotos e a foto é a mesma, é o mesmo momento de ângulo diferente, é o mesmo presidente pegando a medalha para o Franco. Para fazer render, né? Tem que fazer render essa música, essa cadência toda, né? Essa sensação de revelação que o vídeo está trazendo. Pois né? Essa é importante a gente parar aqui. Esse momento é o violino estourando, assim. A informação do vídeo é que o Barcelona passou por 3 recuperações financeiras pelo Franco. E assim, ele joga as 3, não fala qual foi essas 3 e segue o vídeo. Então, vamos parar e falar dessas 3. Vamos falar de datas de novo, tá? São 3 momentos. São 3 momentos que não é o Franco que, entre aspas, recupera as finanças do Barcelona. São 3 momentos em que o governo espanhol cria linhas de crédito, cria, como fala, perdão de dívida, por exemplo, na história, e são perdões e linhas de crédito que não é para o Barcelona, é para o futebol, de novo, o interesse do Estado no futebol. Então, a primeira é de 51, logo depois que o Camp Nou é autorizado a sua construção. E aí aqui é muito interessante. É o ano da primeira condecoração? Desculpa te cortar. É o ano da primeira condecoração. É possível estabelecer uma relação entre... É possível estabelecer uma... E assim, tem outros textos que já saíram falando sobre isso, sobre o vídeo falando sobre isso, que talvez nesse caso tenha alguma relação, mas nos próximos que a gente vai ver, não tem. Tá. Mas, enfim, um desses seria esse momento, que o governo espanhol autoriza a construção do estádio. Então, a gente precisa lembrar que o futebol era interesse do Estado e que o Barcelona era um dos principais clubes da Espanha, junto com o Real Madrid, o Atlético de Bilbao, até mesmo o Atlético de Madrid, e estava construindo um grande estádio. Para fazer uma operação financeira desse tamanho, precisava de autorização do governo. E isso também é muito importante dizer. O Camp Nou não foi construído com dinheiro público ou com dinheiro de banco. Tem os empréstimos, mas a maioria do dinheiro que levanta e segue a construção do estádio foram os carnês dos sócios vendidos, os títulos de dívida que foram vendidos. Então, teve gente que comprou cadeira e esperou por essa cadeira por anos, mas pagando. Então, teve um acordo financeiro para sair o estádio, mas não foi financiado pelo Franco e não teve a recuperação judicial. A segunda é de 62, que é uma autorização para a venda do estádio Les Corts. Então, o Barcelona sai desse estádio Les Corts e vai para o Camp Nou em 57, e aí em 62 tem a primeira autorização, porque, de novo, era uma transação financeira que envolvia milhões na época e que precisava passar pelo crivo do governo. Essa autorização começa em 61, e ela só vai ter uma resolução de fato em 65, que é aí onde seria a terceira recuperação que o Real Madrid fala aqui. E o terreno do estádio só vai ser vendido em 66. Certo. Tá, tem mais um ponto aqui que não aparece, que vai dizer que deixa entender que a outra recuperação é quando o Barcelona constrói, aí se você voltar ao que eu falei da condecoração, aquela de 74, se não me engano. 74. Não, de 71, perdão, de 71. Então, é de 71, que é quando entrega na inauguração do complexo esportivo. Tem uma em 71 e a última em 74, é isso? Tá. Teria uma possibilidade que o Barcelona recebeu dinheiro nessa construção desse complexo esportivo. É legal dizer que existiu uma lei, na década de 60, que favoreceu inúmeros clubes para a construção de complexos esportivos. O Barcelona foi um dos beneficiados, mas o Real Madrid também foi. O Real Madrid também construiu um complexo esportivo no período. Então, essa informação é jogada, 3, vai aparecer agora os recortes de jornais que não tem data, então também eu não consegui procurar de onde saíram esses jornais. Eu fui até no jornal mais
conservador, que é o ABC da Espanha, que é um jornal monarquista, pró-Franco, é um chorume só, e fui nos da Espanha. O El País na época não existia, mas eu fui no La Vanguardia, que era o segundo maior jornal de circulação na época, e não acho. Eu não sei em quais jornais. Talvez fossem jornais só que circulavam em Madrid, e aí não tem hemeroteca digital, mas enfim, pode soltar aí. Pronto. Eu vou pedir para você voltar Na dívida, no primeiro recorte de jornal. que é o da dívida? Que depois eu vou falar dessa foto. Aqui. Esse aqui, provavelmente, é da construção do Camp Nou, da autorização. Então, a gente está falando da primeira de 50, década de 50, que está ali no canto esquerdo, a construção do Camp Nou. Tá? Camp Nou. Franco e sua mulher assistem Camp Nou com... É isso. Para quem consegue ler. Provavelmente está dizendo após a inauguração, né? O Franco não estava na inauguração quando a gente viu no começo, mas ele visita o estádio 15 dias depois da inauguração. E aí, só precisar de parar na próxima imagem, que essa aí também preciso... Não, o vídeo joga, mas é importante falar que essa imagem é interessante. Essa aqui. De novo, uma imagem completamente fora de contexto. Tá? A narrativa do vídeo, então, está ligando que o Barcelona foi favorecido economicamente e teve suas dívidas perdoadas, e logo em seguida vem um grupo de pessoas em frente ao monumento fazendo a saudação fascista. Essa foto aqui, eu fiz um tweet explicando o contexto dela, e isso é importante explicar o contexto, porque jogar aqui não faz sentido nenhum. Essa foto provavelmente é de junho ou julho de 39. Tá? A gente sabe disso porque tem alguns historiadores que, inclusive, deste livro aqui, ó, que eu falo lá no Rios que a gente soltou, que é o Barça Segregado, quando o Barcelona teve intervenção franquista por 6 anos, de 39 a 43. Este monumento foi feito provavelmente no final da Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola acaba em abril de 39, e em junho e julho é inaugurado, dentro do estádio Les Corts, um monumento aos caídos. Obviamente, os caídos que morreram do lado falangista. Os que lutaram pela República não estão representados neste monumento. O que aconteceu logo depois que acaba a Guerra Civil e o futebol começa a retomar uma vida na Espanha? A Federação Espanhola, já sob o poder, sob o poder do Estado espanhol, da ditadura, realiza diversas investigações nos clubes de futebol para identificar dirigentes que eram simpatizantes à República ou ideias separatistas, no caso da Catalunha e do País Basco, mas pessoas que estavam do lado oposto da ditadura. Isso foi feito por meio de algum dispositivo legal? Isso foi feito de que maneira, Vitor? Você lembra? Até onde eu sei, foi a própria estrutura das federações, né? Elas passaram por reformulação. Elas passaram por interventores, né? E esses interventores fizeram como se fosse uma capilaridade das federações mais altas, indo para as federações regionais, para os clubes, até chegar na instância da direção dos clubes, que é onde eu quero chegar. Então, que é muito um processo semelhante que a gente vai encontrar, por exemplo, dentro da CBD, com o golpe de 64, que vai acontecer na política brasileira de maneira geral, mas é essa limpa, né, dos janguistas, de todo mundo considerado comunista também aqui no Brasil, né? É típico de um início de um governo fascistoide, ditatorial. Né? Isso. E assim, a DND que eu falei lá atrás não existia, ela vai ser fundada em 41. Então a Federação Espanhola de Futebol era a principal responsável pelo futebol nessa época. Nessa investigação, o ex-presidente e fundador do clube, Joan Gamper, que já tinha morrido em 30, ele foi acusado de separatista, de ter ideias separatistas, melhor dizendo. O contexto rápido, o Joan Gamper, ele é exilado na primeira ditadura que tem na Espanha nos anos 30,
e se suicida porque toda a vida dele foi construída em Barcelona e o próprio clube, que era uma das realizações dele, acabou, porque ele foi exilado por conta deste catalanismo que ele carregava, apesar de ser um suíço, e por essas ideias separatistas. Então, tem acusação ao fundador e ao ex-presidente, e aí tem uma limpa no Barcelona, sobram alguns dirigentes, e aí é colocado duas pessoas ligadas à falange espanhola, e aí uma delas é interessantíssima, que é o Bravo Monteiro. Bravo Monteiro era um guarda civil espanhol que fez parte da... Olha esse nome, Marco. Ronda antimarxista. O que era a Ronda antimarxista? O que era? A Ronda antimarxista era uma polícia paralela que tinha como função perseguir e reprimir republicanos, principalmente durante a Guerra Civil Espanhola. Então, a gente tem um cara ligado a perseguições de republicanos que está assumindo um cargo diretivo dentro do Barcelona. E aí, duas coisas interessantíssimas sobre a história de Bravo Monteiro. Bravo Monteiro havia sido sócio do Espanhol antes de assumir esse cargo no Barcelona. E o pai dele, que também era policial, foi assassinado numa emboscada por antifascistas. Então, a figura dele é extremamente controversa. Isso tudo que eu estou falando está neste livro aqui, mas tem outros livros. Enfim. E era um sujeito que já estava penetrado dentro do futebol. Ele já estava, para quem não sabe, o Espanhol também um clube... Não chega a ser rival, né? Não chega a ser um rival do Barcelona hoje em dia, politicamente mas... né? Porque é um clube que está muito identificado com a direita, carrega o nome de Real, que é o título da coroa monarquista, então tem essa rivalidade. Futebolisticamente falando, não chega, não está no mesmo patamar. Tá, mas desculpa, continua. Tá, e aí, então, ele já estava no clube no momento dessa foto, então tem isso, e pode passar para a próxima. E só uma pergunta, para o pessoal não se perder nessa história. A gente está falando, então, do início do governo franquista, né, da ditadura franquista. A gente está falando de 39. A guerra acabou, a guerra está se assentando ainda. Isso, a guerra, ela termina em abril. A gente está falando, esse monumento, aí a imprecisão dos registros, se é de junho ou julho. A gente está falando de junho ou julho de 39, meses depois da Guerra Civil Espanhola acabar. É o momento em que a direita vence e está começando a construir a memória do que aconteceu, e passar a borracha, e limpar, e fazer a limpa. E vai usar o Barcelona, e vai aparelhar o Barcelona. É isso que você quer dizer? E assim, não é só o Barcelona. A gente tem, nesta época, uma série de monumentos e homenagem aos chamados os caídos por Deus e pela pátria, por Deus pela Espanha. Homenagens, obviamente, todas feitas aos falangistas que morreram em nome da ditadura. Pela família, por Deus, pela liberdade. Tá aqui, pariu. Inclusive, um desses monumentos dos caídos ainda existe, que é uma atrocidade do ponto de vista da memória, que neles estão enterrados os que lutaram pela República, ao lado daqueles que os mataram. Que é um monumento bizarro, depois que se procuram. Monumento dos Caídos na Espanha. Aqui daria um outro texto, outro vídeo só para discutir a memória desse lugar. Mas, enfim, então é um contexto que a direita venceu, o fascismo venceu e está se aparelhando, e tem uma série de homenagens. Essa do Barcelona, no Estádio das Cortes, é uma delas. Tem uma anedota que eu vi ontem, que eu não tenho certeza, é que depois esse monumento recebeu um busto do Franco, quando estava no estádio, e quando o estádio quando o Barcelona foi para o Camp Nou, esse monumento foi tirado, ele não vai para o Camp Nou, isso vai ser colocado numa sala, e no dia da morte do Franco, ou na semana, assim, o Barcelona está removendo alguns monumentos. Este busto é encontrado pelo pai do Rossell, o Rossell, aquele que foi preso, ligado, é encontrado, e parece que ele derruba aquilo lá e quebra. Eles achavam que era de bronze, na verdade era de gesso, banhado, enfim. É uma anedota, eu não sei se aconteceu isso, mesmo carece de fonte, mas só para falar. Então, foi acrescentado um busto aí, e depois foi retirado do estádio quando o Barcelona foi para o Camp Nou. Dá o play para na próxima foto, por favor.
Essa, assim, é muito legal, porque eu poderia pegar qualquer clube dos anos 40, da Espanha, uma foto deles entrando em campo e colocar, e dizer, olha aqui um exemplo de que o clube tal era o clube do regime. Na década de 40 inteira, era obrigatório a execução do hino espanhol, aquela marcha que a gente viu lá no começo do vídeo, e a saudação fascista. Então, não é incomum, nesse período, dos anos 40, encontrar imagens como essa. Inclusive, a gente encontra imagens como essa, tanto no terreno de jogo dos jogadores, quanto na arquibancada. Algumas pessoas fazendo também a saudação. Então, é o contexto da ditadura, como a gente estava falando, a direita venceu, o fascismo venceu. A gente sabe como funciona o fascismo, corroendo a mente das pessoas também, e era obrigado. As pessoas eram obrigadas a fazer a saudação, os jogadores, no caso, eram obrigados a fazer a saudação antes das partidas. E aí a gente vai ter inúmeros registros. Eles pegaram o primeiro, que é do monumento, e pegaram esse sem data, eu não sei dizer a data, mas é precisamente dos anos 40. Mas a gente tem livros do Barcelona com fotos, a gente tem livros de outros clubes com fotos parecidas com essa. Então, enfim, segue. Seguimos. De novo, né? Voltaram de novo para o mesmo assunto. Vou falar de título agora, mas antes, a narrativa, né? Recuperação econômica do clube, e aí saudações fascistas, aí aparece Franco, e aí tem um documento, e esse documento é aquele que eu disse, que é o dos terrenos esportivos que o Barcelona se beneficiou, e o próprio Real Madrid também. E, enfim, agora a gente entra na parte de clubismo, né? Quem ganhou mais título no período? Quem ganhou, Marco? É louco. Nesse período, eu não pesquisei nada, tá, gente? Mas a minha impressão sempre foi de que o Madrid nadou de braçada durante esse período. Não é o que o vídeo diz, ó. O Barcelona ganhou 8 ligas e 9 copas durante o franquismo. O Barcelona ganhou... Vou falar das copas, depois eu falo das ligas. O Barcelona ganhou 9 copas do Generalíssimos junto com o Atlético de Bilbao. E aí tem um dado importante, que é, desde a fundação da Copa do Rei, que mudou para a Copa do Generalíssimo, tinha uma tradição, e tem até hoje uma tradição, que é o rei, ou o chefe de Estado, que no caso, na época, era o Franco, entregava a taça. Então a gente vai ver na sequência várias imagens do Franco entregando a taça para os jogadores do Barcelona. Isso, do ponto de vista simbólico, principalmente nos anos 60, quando tem uma postura mais catalanista dentro do Barcelona, vencer a Copa era tão importante quanto vencer a Liga, porque havia um reconhecimento, ainda que simbólico, do chefe de Estado entregando para o clube que representava a Catalunha ou o País Basco um título de futebol. Então, tem esse poder simbólico. Então, e das ligas, é interessante. Pode passar, porque esse ponto está ligado ao próximo do vídeo, então pode seguir. Não, é interessante... Bom, agora voltando, né? É interessante ver que depois de levantar qualquer ideia, qualquer hipótese, qualquer afirmação, eles vêm com uma foto histórica, né, mostrando alguma cena sem a data, sem o contexto, sem a localidade, mas também eu achei interessante... Uma fonte de jornal sem dizer qual jornal isso. Que é. Mas é isso, que eles vêm falar, ó, tal coisa aconteceu, tá aqui o jornal, tá aqui o documento, tá aprovado. É só, eu dei um print aqui, dei um zoom no Franco Barcelona, no pedaço do jornal. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Bicho, isso aqui é análise de documento freestyle. Vamos lá. Volta só um pouquinho. Na tela? Volta na tela daquela afirmação. Então, faz a sequência de imagens do Franco entregando a taça da Copa. Então, se a gente procurar os campeões da Copa do Generalíssimo em todo o período, a gente vai ver Franco entregando a taça para todos esses clubes. Sevilla ganhou, o Atlético de Madrid ganhou, Real ganhou, o Atlético de Bilbao ganhou. Então, tá lá. Beleza. A outra afirmação, com o Franco, o Real Madrid demorou 15 anos para ganhar a Primeira Liga. Tudo bem, mas o que ele ganhou no período?
O que ele ganhou no período, Marco? Não dá o play. Eu acho que você sabe o que ele ganhou no período. Ele ganhou 5 Copas da Europa. Só isso. O que é a Liga dos Campeões da Europa? Não a Champions, a primeira, a Liga dos Campeões da Europa, né? A primeira versão Copa dos Campeões. Copa dos Campeões, que nasce em 55, ela foi idealizada nada mais nada menos pelo Santiago Bernabéu, que era na época o presidente do clube. Que vai dar nome, para que todo mundo conhece, né? Como mais conhecido como hoje, Estádio Santiago Bernabéu, vai dar nome ao estádio. E assim, a criação deste campeonato tem uma participação indireta do franquismo para criar um campeonato continental. E, curiosamente, o Real Madrid ganhou as 5 primeiras edições e ainda no franquismo vai ganhar mais uma na década de 60, em 65, 66. Então, nesse período, ganha 6 títulos da Champions, na época. E aí eu vou responder a pergunta que eu fiz. Quem ganhou mais títulos no período, Marco? Pois é. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta também. Do ponto de vista simbólico e da representação nacional espanhola, o que era mais interessante? E pensando que o futebol é uma política, era uma questão política de Estado, uma questão do franquismo. O que era mais importante e relevante? As 9 Copas do Barcelona ou 5 títulos do Madrid vencendo outros europeus? Né? Então, a minha pergunta era essa simbologia, né? Era muito mais interessante para o regime explorar uma vitória de um time espanhol dentro do continente europeu. A gente está passando num período em que o fascismo italiano tinha acabado, o nazismo tinha acabado, a gente tinha ainda o Salazar em Portugal, e a Europa no momento em que via com maus olhos essa ascensão fascista que vinha dos anos 30, dos anos 40, e o Real Madrid, e aí isso eu falo com base em vários historiadores, várias documentações, o Real Madrid foi utilizado pelo governo franquista como propaganda dentro do continente. Propaganda de mostrar uma Espanha que prosperava apesar da sua ditadura, uma propaganda de que o país vivia em pleno crescimento. Então, do ponto de vista do governo, era muito mais interessante ver um clube espanhol ganhando campeonatos, ganhando um campeonato continental do que um clube vencendo a Liga. Mas, de novo, o vídeo está cheio de informações incompletas, né? O Real Madrid demorou 15 anos para ganhar sua primeira Liga no período. Mas no final ganhou mais ligas que o Real Madrid, que o Barcelona no período. No final, somando os seis títulos da Liga dos Campeões, o Real Madrid conquistou 26 títulos. Então a gente tem aí precisar 14 ligas e 6 copas. Mas assim, eu acho que isso não dá tanto a medida de quem foi o time do regime. Eu acho que o que vai me dizer quem foi o time do regime é essa estruturação da Liga dos Campeões e como o Real Madrid ganha de formas consecutivas e como tem uma circulação de jogadores interessantes. Um deles é o próprio Di Stéfano, que ele era para ter ido para o Barcelona, ele acaba indo jogar no Real Madrid e, enfim, se torna o maior jogador da história do clube até a chegada do Cristiano Ronaldo. Outro dado importante, e aí para fechar esse ponto dos títulos, o Barcelona ficou 14 anos sem ganhar a Liga. A década de 60 inteira, o Barcelona não conquista a Liga Espanhola, ele só vai conquistar em 73, 74, em cima do Real Madrid, depois que chega o Cruyff. Então a gente também tem essa falta de informação aí. Se o Real Madrid ficou 15 anos na seca, o Barcelona ficou 14. Então isso não dá para medir. E os anos 60 coincidem com algum tipo de liderança política dentro do Barcelona mais resistente ao franquismo, menos... Coincide. Não, a frase Barça mais que um clube, ou mais que um clube, ela era desse período. 60. É desse período, ela é de 68. Porque daí aí já vem um discurso sobre outros significados que não são... Isso. Tá. O catalanismo dentro do clube aumenta nos anos 60, e aí a frase surge dentro desse contexto que o clube não ganhava nada, e ainda assim tinha uma legião de sócios, que os sócios aumentavam. Então, é desse período.
E só vai ganhar depois, assim, 73 para 74, o franquismo já está em uma decadência, tem uma crise econômica que já se arrastava aos anos 60, e logo depois o Franco vai morrer em 75. Vamos continuar, gente. Tá chegando no finalzinho. Isso aqui tá sendo dissecado, deschavado. Vamos até o fim. Bora. Aí, tá vendo? A bola entrou. É gol. É gol. É um vídeo, tá aprovado. É um jogo. Eu não sei que jogo que é esse, cara. Provavelmente o Barcelona e Real Madrid e o Barça fez um gol, mas eu não sei que vídeo que é esse. Tá claramente favorecido pelo general, tá ali, ó. Ajuda. Tem cara, brincadeira, velho. Brincadeira esse vídeo. Vamos lá. O Real Madrid ficou desmantelado após a Guerra Civil, com jogadores assassinados, detidos, exilados. E aí, a primeira referência de algum documento, que é o relato documental do próprio Santiago Bernabéu. Ah, tá bom. Tá bom. Fonte isenta. Completamente isenta. Né? Desinteressada. Tranquilo. Vamos lá. O Real Madrid ficou desmantelado após a Guerra Civil Espanhola. O Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Bilbao, o país todo e o futebol como um todo. E aí o Real Madrid teve jogadores assassinados, detidos e exilados. Pois então, os jogadores do Atlético de Bilbao também, porque, vamos lá, a gente tem começo da Guerra Civil em 36, o campeonato se arrasta até mais uns 2 anos, mais um ano e meio, acho que ele nem chega a terminar, e aí ficam os campeonatos regionais, tanto que o Real Madrid, sem campeonato regional, ele pede para entrar na Federação da Catalunha, é negado. O Barcelona foi um dos clubes que negou essa entrada. E logo depois acabam os campeonatos regionais. E aí esses clubes que tinham homens que, enfim, eram atletas, que tinham porte físico para ser soldados de guerra. Então, alguns foram recrutados, outros se alistaram, e tinha outros que não queriam lutar nessa guerra. O Barcelona ele vai disputar alguns jogos beneficentes para as vítimas da guerra. A gente está falando aí já em 38 para 39. E o Atlético de Bilbao vai fazer uma excursão, com o que restou do elenco, ele vai fazer uma excursão para o México, para os Estados Unidos, principalmente para o México. Inclusive, tem uma história interessantíssima numa comunidade basca lá, que fundou um clube basco, que, enfim, vale a pena conhecer essa história. Então, tem o Atlético de Bilbao vai para o México com esses jogadores e passa praticamente até quase o final da guerra, e quando volta com menos da metade do elenco, que decide ficar na América. E a última parada antes de entrar na Espanha é na França. E aí eles ficam praticamente sem elenco nenhum. O Barcelona vai fazer isso também, vai fazer um tour mais pelos Estados Unidos, mas também passa pelo México, e a história se repete. Fica uma parte do elenco lá, outra parte fica na França, e quando volta não tem mais ninguém. O Barcelona teve, na Guerra Civil Espanhola, teve sua sede social bombardeada, onde perdeu uma parte da documentação histórica, onde perdeu taças. Não é uma exclusividade do Real Madrid. Logo depois do vídeo, vai dizer que o Real também teve sua sede bombardeada. Essa informação eu não achei, foi a primeira vez que eu tinha ouvido, até fiquei interessado, porque muito se fala da Guerra Civil Espanhola na região da Catalunha, mas Madrid também sofreu muito. Então, provavelmente a sede foi bombardeada mesmo, e isso a gente precisa explorar. Mas, além disso, o Barcelona teve seu presidente, que era a favor da República, fuzilado logo no começo da guerra, e aí o clube fica sem presidente praticamente todo o período da guerra. É criada uma comissão, primeiro de funcionários do estádio, que depois se juntam a outros funcionários do clube, e aí se cria uma comissão de ex-presidentes do clube para ir gerindo o clube até o final da guerra. Então, o futebol foi desmantelado na Guerra Civil Espanhola. E tudo que veio depois é uma reconstrução. Os anos 40, 41 em diante, é uma reconstrução desses clubes e do futebol. Então, essa informação carece de mais informação. Isso é um dado que você tá mutado. Assim, mas isso é o que você comentou desde o começo do vídeo.
aqui, pessoal, você pode trazer dados fatiados da realidade e eles se tornam uma falácia. Eles acabam enviesando um diagnóstico, uma análise, qualquer outro tipo de abordagem que você faça sobre um período. Veja só, é mentira o que está escrito na tela, Vitor? Não, não é mentira. Mas ao mesmo tempo em outro sentido. Porque ela não está dando conta da realidade que foi o futebol pós-guerra civil espanhola. Ela está dando conta da narrativa do Real Madrid. E, enfim, óbvio que vai ser do Real Madrid, porque é um vídeo resposta à declaração do Bernabéu, mas é um vídeo que deixa acabar e a gente fala um pouco mais do vídeo, mas é um vídeo faz o balanço, né? Vídeo problemático por conta disso. O que a gente está fazendo é ponto a ponto, né? O Vitor está ponto a ponto, trazendo documentação, trazendo leitura e fazendo análise das afirmações e desconstruindo essa tentativa de refazer uma memória da qual não está corretamente explicada aqui, né? É isso, gente. Para quem está acompanhando a gente até agora aqui, conhecimento histórico se dá sempre com recortes. A gente trabalha com recortes, mas esses recortes têm métodos, têm abordagens, maneiras de você contar uma história. A gente faz recortes por questões metodológicas, não para limpar parte do nosso discurso e só favorecer uma determinada afirmação, uma ideia que a gente queira defender, que é o caso que o Madrid está fazendo aqui. E antes de dar o play, um dos presidentes, um dos dirigentes do Real Madrid no período da Guerra Civil Espanhola, ele lutou contra o fascismo, lutou contra a Falange, ele morreu em batalha, que é o Ortiz Ortega, inclusive, Ortega Gutiérrez, inclusive tem um texto no Doped do pessoal do Copa Além da Copa falando disso, e que é muito interessante, porque era um dirigente abertamente comunista que lutou contra o fascismo e você não encontra a referência dele no site oficial do Real Madrid. Por que será? E na história do Barcelona, no próprio arquivo, você encontra documentações dessas coisas que eu estou dizendo, dessas imagens, dessa foto, da saudação, está no arquivo, está no livro oficial do clube. Eu tenho um livro oficial que é um catatal gigante, está nesse livro. Então, é contado. E outra coisa interessante que também não está no site do Real Madrid, já aproveitando, um dos fundadores do Real Madrid era catalão e essa informação não aparece. Aparece só o nome dele, ajudou a fundar o clube. E ele era um personagem que é catalão que ajudou a fundar o clube, também não aparece. Mas a do Ortega Gutiérrez é interessantíssima porque ele está sendo apagado da memória do clube. Então tem uma clara intenção desse apagamento. Então vale a pena ver o texto do pessoal lá do Copa Além da Copa. E aproveitando, né, pessoal, todos os conteúdos que a gente está se referindo aqui, os links também vão estar disponíveis para vocês acessarem. É claro. Pode ir. En 1939, el Real Madrid se encuentra en una situación crítica. La sede social ha desaparecido en un bombardeo. Sus trofeos han sido robados y las gradas del viejo Chamartín se han deshecho para obtener madera. De aquella plantilla solo quedan 5 jugadores. Pode pausar só um minuto. É interessante porque ele está falando, isso é 39, dizendo que o estádio foi desmontado para pegar madeira, a sede social foi bombardeada, como eu falei. É interessante que em 41, o estádio Chamartín, que vai na Santiago Bernabéu, é inaugurado como um dos maiores da Europa, na época. Então, também é muito interessante como um estádio desse tamanho foi inaugurado num país que acabava de sair de uma guerra civil, enquanto que o resto dos vizinhos estavam no meio de uma guerra mundial. Tá? E aí dos jogadores foi aquilo que eu falei, não foi uma exclusividade, foi do futebol. Todos os clubes, os grandes clubes, perderam jogadores para a guerra. Assassinados, exilados, fugidos, enfim. Sim, o futebol como um todo foi vítima da guerra, né? Além das outras consequências, não é uma exclusividade, como eu disse, do Real Madrid. O futebol como um todo foi uma vítima da guerra, sofreu consequências parecidas aos outros clubes. Pode seguir. Vamos seguir. El resto se han exiliado o han sido detenidos por los vencedores. Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen,
Me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. Então, é uma fala... Posso voltar? Vamos voltar? Pode. Vamos voltar. Sido detenidos por los vencedores. Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo... Quando eu escuto que a fala do Santiago Bernabéu, de novo sem data, imagino que é deste documentário dele, que provavelmente foi produzido por ele, pelo clube, mas enfim. E aí a fala é, quando eu escuto que o Real Madrid tem sido a equipe do regime, me dá vontade de cagar no pai de quem disse isso. Bom, a cultura escatológica espanhola de cagar em todo mundo, mas enfim. Mas tem uma questão aí, Marco, que apesar do Santiago Bernabéu ter uma certa, a gente pode dizer até, era amigo do Franco. Franco chegou a ter uma tribuna dentro do estádio, onde assistia, acompanhava os jogos. Tem alguns historiadores que vão dizer que o próprio Franco fazia apostas esportivas para o Real Madrid. Tem um historiador que fala isso na biografia do Franco, se eu não me engano. E tem uma questão aqui, o Santiago Bernabéu, apesar... Figura também interessante de estudar. O Santiago Bernabéu estava na conquista de Barcelona, lutando ao lado dos falangistas. Ele já era dirigente do Barcelona, do Real Madrid, perdão. Ele já estava lá, ele participou da primeira excursão de um time espanhol na Europa, jogando na Inglaterra. E quando ele volta, essa frase é interessante, ele volta e nos jornais está escrito que o Real Madrid ajudou a fazer propaganda espanholista para a Europa. E isso a gente está falando dos anos 30, antes da guerra, tá? Então, ele vai para o exército, combate os republicanos em Barcelona, está na conquista de Barcelona, e depois ele volta para o Real Madrid e assume o cargo de dirigente, já nos anos 40. Apesar de falangista, o Santiago Bernabéu também era um monarquista. E tem algumas tretas dessa figura Santiago Bernabéu e Franco que diz respeito à monarquia. Então, eu não sei o contexto dessa frase, em que momento está essa frase, entendeu? Mas tem essa questão. Ele era quase amigo íntimo, porque estava no cotidiano do clube, acompanhando os jogos, junto com Franco, mas tem essa declaração que, de novo, carece de fonte, né? Eu preciso saber de onde que veio isso, que ano que é... Preciso de mais informações, isso não me ajuda. E vamos entender vamos cair a real de como que a política funciona, né? A política funciona à base da mentira, né? A base de você falar uma coisa numa sala de reunião, você falar uma coisa em outra sala de reunião. E a construção das próprias identidades do clube, das narrativas em torno do clube, da história do clube, da história do próprio Santiago Bernabéu. Provavelmente esse documentário, pelo nome, né, documentário do Santiago Bernabéu, acho que... Deve ser anos 70 já, essa fala dele? Não sei. Eu não sei dizer de que ano é. Eu não sei. Então, mas assim... Porque tem a fala, mas tem o jornal sem data... Então, mas isso, jogar um monte de informação, né? Fazer um diversionismo, né? E a manchete, o chefe de Estado, Franco, recebe o clube. E assim, deve ser anos 60, 70, porque a figura do Franco, que é essa central aqui, de cinza, está envelhecida. Então, provavelmente já é os anos 60. Então... eu perguntei da data, porque também uma fala dele muito cagar para o Franco... No final dos anos 50 e início dos anos 60 é uma coisa. Cagar para o Franco em 73, 74 é outra. Né? E até 74, pessoas eram fuziladas. O fuzilamento na Espanha teve até o final do franquismo. Pessoas eram fuziladas. Até os 45 do segundo tempo. Até os 45 do segundo tempo. Bom, vamos seguir, pessoal. Falta segundos aí. Segundo, só restinho. Vamos até o fim, porque isso aqui, O del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice. Aí vem a pergunta. E aí a gente pode pôr na tela para fazer o encerramento. Mas aí a pergunta de quem era o clube do regime.
Pois é. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, qual que é? Depois que você viu o vídeo, qual que era a equipe do regime? Então, quem está vendo o vídeo, em que condições está vendo esse vídeo, quem está recebendo esse vídeo, né? Tudo isso é muito relevante, né? Eu acho que nem é relevante, é extremamente preocupante. Esse vídeo do ponto de vista histórico, e aí não estou falando da história do Barcelona, não estou falando da história do Real Madrid, estou falando da história do futebol espanhol, estou falando da história da principal atividade esportiva até hoje na Espanha. A história da Espanha está ligada com a história do futebol, apesar de não ter nenhum título de magnitude até a Euro de 65, quando a Espanha ganha, mas vai ter outro título só em 2008. Então, diz parte sobre a história da própria Espanha. E é um vídeo que eu já vi vídeos parecidos, mas produzidos por torcedores. O que me causa problema nesse vídeo é que é um vídeo institucional do maior ou de um dos maiores clubes do mundo, que foi divulgado em todas as redes sociais do clube. Então, a gente tem no TikTok, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Então, é um vídeo institucional trazendo inúmeras desinformações, omissões, e não está trazendo uma discussão que o Real Madrid poderia trazer, não nesse momento, talvez, minha resposta, mas o próprio Real Madrid estaria dizendo, se a gente vai construir uma narrativa de quem foi a equipe do regime, ele podia se vitimizar, olha, eu fui usado durante o franquismo. Entendeu? Então, o meu maior problema, e por isso que a gente está aqui, é porque é um vídeo de repercussão, assim, gigantesca, trazendo inúmeras desinformações e inferindo outras que, assim, tudo bem, a gente tem a sorte de conhecer os historiadores da Espanha para falar disso, tem a sorte de eu estar aqui, de ter estudado isso para falar isso, mas em outros lugares, que não fala a língua espanhola, que não fala o português, que isso vai chegar legendado, e o que ele vai dizer? Entendeu? Qual que é a construção de memória e de passado que esse vídeo está trazendo? Esse é o maior problema. Uma coisa que eu tinha conversado com o Victor antes da gente gravar, na hora que a gente estava pensando como que a gente ia produzir, é que assim, o Madrid tem todo o direito de querer contar sua história, contar sua versão da história, institucionalmente falando, ela explicar qual a trajetória dela, qual que é a memória dela. Ela tem essa premissa. Qualquer instituição tem o direito... Ela poderia construir essa narrativa dizendo que ela foi vítima da ditadura. E ok, tudo bem, a gente pode entender isso. Mas... O problema é que ela não está falando só dela. Aí que tá também. Esse é outro ponto da discussão. Uma coisa ela tem o direito como qualquer instituição, de contar sua própria história. Tem problemas isso, porque a história ela não é produzida não é só produzida, não deve ser produzida por instituições, empresas, pessoas interessadas, né, objetivamente naquilo. Mas, ok, vamos considerar, ok, ela tem direito a fazer isso, mas ela não está falando só do Real Madrid nesse vídeo. Né? Ela está tentando reescrever a história de, sei lá, 50 anos, pelo menos, mais de 50 anos, da Espanha. Sim. Ela está reescrevendo a história de um país. É esse o ponto. E assim, fazendo acusações, inferindo coisas que, enfim, a gente passou 1h e pouco aqui falando de um vídeo de 3 minutos. Por isso o perigo também desse vídeo. Tem, então, um balanço que eu acho que é importante que a gente traz aqui para todo mundo, né? A primeira coisa delas aqui é observar como é que as instituições, hoje em dia, elas operam para produzir memórias, como é que elas operam para não só produzir, mas mudar as memórias que já estão consolidadas, e a importância do trabalho do historiador. O que parece tão estranho pensar nisso hoje,
na era digital, na era do tudo rápido, da notícia rápida, na verdade, o papel do historiador cada vez mais se mostra fundamental para a gente não se descolar da realidade, para a gente não se descolar do nosso passado, tal qual a gente, nós como historiadores, construímos, né? Os consensos foram construídos com muito trabalho, muito esforço dos historiadores, né? Com muita briga, muita disputa. E aí uma instituição que é uma empresa, né? Ainda que não se defina como empresa, mas aí é outra discussão do futebol espanhol, é outra discussão. Ela atua como uma empresa. Porque está pensando na sua valorização com tudo isso, se descolando desse passado reacionário, e tentando colar numa... o rival esportivo. Principal. Também tem isso. Está desvalorizando a outra empresa, que é o rival esportivo. Outra coisa que eu vi algumas pessoas falando no Twitter, que o Real Madrid fez um vídeo e daí as pessoas comentando, parece que falta informação para o Real Madrid. Não falta informação. O Real Madrid tem um centro de documentação, tem um centro histórico. Até onde eu sei, não é tão grande e tão organizado quanto o do Barcelona, mas tem. E tem uma pessoa responsável. Se foi o cara do centro de memória, do centro histórico que fez isso, a gente tem um problema muito sério do ponto de vista da produção institucional que está sendo feita. Se não for, a gente tem um problema muito sério, porque isso tem que passar por alguém do centro de memória do clube, porque assim, é um vídeo que mesmo para quem conhece a história do Real Madrid, fala, tá estranho isso aqui. Uma coisa que aparece durante o vídeo, e você comentou por cima dessa parte, você falou de várias maneiras, mas o que uma lição que talvez o Madrid tenha aprendido durante os anos de franquismo, e que é perceptível em qualquer regime fascista, é que o fascista acusa o outro daquilo que ele faz, e faz isso constantemente. Ele chega ao nível, sem nenhum pudor, de apontar as suas podridões nos outros. Exatamente. Então, defendem a liberdade, mas, obviamente, não é sobre isso, né? Defendem valores familiares, defendem isso, os costumes, uma tradição. O que está aí posto, né, Vitor, desde o começo que você falou, é que é um vídeo respondendo à provocação do presidente do Barça. O pessoal do Trivela fez um texto falando isso, né? O Barcelona jogou a isca e o Real Madrid caiu assim completamente. Ele mordeu demais a isca, porque agora não se fala mais do caso Negreiras. Está se falando desse vídeo e da repercussão desse vídeo. Então, o Real Madrid mordeu a isca muito bem, porque desviou o foco. A gente poderia dizer... Peraí, como eu vou cortar o vídeo, eu posso pensar com calma o que eu ia falar. Parece que o Real Madrid está aprendendo com o Vitor metaforando estratégias para ajudar o rival. Não põe isso no ar, não, a gente vai ser processado. Ai, cacete. A gente vai ser processado. Não botamos a imagem dele aqui. Parece que não pode, né? O cara que só faz react não quer que a imagem dele esteja no dos outros. Saudações ao Thiago Santinelli. Pergunta, né? Quem que era a equipe do regime? Exato. Bom, esse é o ponto. Eu vou dar 3 respostas. A primeira, a equipe que era para ser do regime não foi, porque outra mais popular e maior assumiu esse lugar. Então, a primeira que era para ser era o Atlético Aviación ou o Atlético de Madrid, que é o mesmo clube. O Atlético de Madrid, ele tem a sua origem de imigrantes bascos que estão em Madrid, que fundam esse clube, e esse clube vai se tornar o clube da aeronáutica do Exército. Então, a gente teria este clube como o clube do regime, porque era um clube ligado ao Exército, e não é porque na cidade tinha outro muito mais popular que o regime entendeu e percebeu que poderia ser usado, que era o Real Madrid. A minha outra resposta ou é todo mundo, porque todo futebol foi aparelhado, a sua estrutura menor, ou seja, dos clubes, as federações regionais, a Federação Nacional, a própria Delegacia de Desportos, a DND, o futebol foi aparelhado. Então, o futebol foi o instrumento do regime.
como eu falei, o Barcelona tinha gente que teve período que foi controlado mesmo com o regime, que é o livro que eu mostrei lá no começo, mas tinha gente que era simpatizante à ditadura que estava na direção do clube. Ao mesmo tempo que o clube estava se manifestando. A gente tem manifestações da torcida do Barcelona falando catalão dentro do estádio, se comunicando em catalão. Então, se tem alguém que foi instrumentalizado, ou foi todo mundo ou não foi ninguém. E como historiador, a minha resposta foi todo mundo, porque o futebol foi instrumentalizado. Uns mais e outros menos. E o que foi mais, e aí não sou eu mais falando, o que foi mais, com base na bibliografia, nas pesquisas, nas fontes, foi o Real Madrid. Assim, vou falar, falou para acusar o Real Madrid. São as fontes que estão dizendo. A gente tem livros desde os anos 80 apontando, olha, o Real Madrid foi instrumentalizado, a gente tem essa questão aqui. E tem várias pesquisas que saíram de lá para cá que vão mostrando que o futebol, como um todo, mas o Real Madrid principalmente, foi usado. E foi usado muito, não dentro da Espanha, ele foi usado fora da Espanha, que a gente está falando atrás. Ele foi usado com propaganda espanholista, ou do governo espanhol, ou do fascismo, ou do franquismo, dentro da Europa, dentro do continente. Ficou claro, rapaziada? Entenderam? Tem alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Esse assunto não se esgota aqui, né? A gente tentou fazer um apanhado. O Vitor levantou tudo isso, a análise dele sobre tudo, esses 4 minutos de vídeo, mas esse assunto não se esgota por aqui. É por isso que eu estendo o convite de vocês, além de deixar o like, se inscrever no canal, se é a primeira vez que você chegou aqui, a conhecer o site do Ludo, ler, acessar os links que a gente vai deixar para vocês, as leituras, para vocês também se aprofundarem no assunto, de repente explorar um novo conteúdo relacionado com o que nós discutimos aqui. E claro, né, pessoal, sejam bem-vindos aos estudos do futebol, se você também não sabia que tinha tanta gente produzindo conteúdo como esse. Diga. Só para falar, se quiserem que a gente continue uma segunda parte desse vídeo, aí falando como o futebol foi aparelhado durante o franquismo, como a estrutura esportiva do franquismo instrumentalizou o futebol, deixe os comentários aí para a gente produzir isso, porque aí a gente não vai falar só do Real Madrid ou só do Barcelona, a gente vai falar do futebol, a gente vai falar de clubes de futebol, a gente vai falar de organização de campeonatos, a gente vai falar da própria ideia de fúria espanhola, que é uma construção do próprio regime franquista. Então, tem pano para manga, deixa os comentários aí que a gente pensa nessa segunda parte, falando sobre o futebol e o franquismo, uma coisa maior, não só esse react de um vídeo. Exatamente, isso aqui é só uma coisa que foi uma provocação muito forte, né, Vitor? Essa é a real, né? Eu falei nos meus stories. Pegou no nervo, né, mano? Pegou no nervo. Eu falei nos meus stories lá, eu percebi, primeiro, que faz 10 anos que eu estudo futebol, espanhol, primeiro eu percebi isso, e aí eu senti que, assim, como historiador do futebol, historiador do futebol espanhol, eu precisava fazer alguma coisa. Acho que o React foi a melhor forma que a gente encontrou, porque dá para ir pontuando, a gente foi discutindo, eu fiz o levantamento da bibliografia que eu tinha, fui ler outros historiadores, outras matérias que saíram de historiadores falando sobre esse vídeo, para montar esse React. Então, depois eu organizo também tudo isso num arquivo para deixar lá no site do Ludo com as referências que eu utilizei aqui. É isso, pessoal. Tá aqui uma aula de história com um especialista. Eu deixo por final aqui mais um recado, pedido e convite. Deixe seu comentário, seja sobre esse tema, se querem saber mais, sobre o aparelhamento do futebol, do Estado como um todo, dentro não só do regime franquista, que a gente pode puxar muitos paralelos, eu falei no começo do vídeo aqui também. Tem muita coisa que a gente pode discutir, a gente tem uma infinidade de temas importantíssimos. Aí, ó, uma das bibliografias que eu usei, o futebol e fascismo, e a outra, que é a referência principal, Futebol e Franquismo, é o nome do livro, do Duncan Shaw. Inclusive, quem tem esse livro, guarde, porque eu não encontrei nem na Espanha. A gente tem uma cópia em São Paulo, no Centro Cultural Vergueiro, e tem uma que circula na internet aí, e eu tenho uma cópia do professor Fábio Franzini, uma cópia da cópia. Beleza, pessoal?
Meu irmão, obrigado por chegar Obrigado, até eu aqui. agradeço. E aquelas coisas, né? Deixa o like e tal, comenta aí Deixa para o a like. segunda parte, apoia o Ludo, divulga o vídeo. E é isso. E estamos de volta o mais rápido possível, porque a gente vai estar aqui mais presente a partir de agora. Tamo junto, gente. É nóis.